Fala, galerinha, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Aqui é o professor Thiago de Química. Hoje eu vou resolver para vocês as questões abertas de Química da FAMEMA 2023. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Primeira questãozinha. A eletronegatividade e a eletropositividade são propriedades periódicas que se relacionam com a reatividade química dos elementos. Tá? Então, vamos lá. Eletronegatividade é a tendência do elemento em receber elétrons, certo? Então, eletronegatividade também é chamado de caráter ametálico, né? São os elementos que têm tendência em receber elétrons, são os ametais. Eletropositividade é a tendência do elemento em doar elétrons. Os elementos que doam elétrons são os metais. Então, eletropositividade também é chamada de caráter metálico. Então, eletropositividade é o caráter metálico. Já a eletronegatividade é o caráter ametálico. Beleza. Ele deu uma tabelinha na classificação periódica, os elementos químicos estão em seus extremos. Olha lá, ó. Na classificação periódica, os elementos químicos localizados em seus extremos são os mais reativos. Então, se você pensar na tabela periódica, dividir ela como se fosse um meio aqui, os elementos que vão para a direita e para cima, né, o extremo aqui, ó, direita e para cima, os extremos, aqui para o lado direito e para cima, é a eletronegatividade. Eu tirei a família 8A, né, porque nessa classificação de eletronegatividade, eletropositividade, né, a tendência de ganhar elétrons ou de perder, não entram os gases nobres, né, porque eles já são estáveis, eles não têm tendência nem de doar nem receber, beleza? Então, para a direita e para cima é a eletronegatividade. Já para a esquerda e para baixo é a eletropositividade, né? Bom, ele deu aí os elementos e a eletronegatividade dos elementos. Aí ele pergunta assim, galera, ó. Qual é o nome do elemento não metálico? Então, quem são os dois metais da tabela? Ferro, né, que é o metal de transição, está no buraco da tabela, e o sódio, que é da família 1A, né? Você tem a tabela periódica aí na prova. São os dois metais. Então, ele quer saber qual é o nome do elemento não metálico de menor eletronegatividade. Ó. Mas os elementos que sobraram aqui, ó. Ó. Qual desses elementos tem a menor eletronegatividade? Hidrogênio, 2,1. Beleza? Então, a resposta, hidrogênio. Apesar, galera, que muitos autores, né, o hidrogênio não entra nessa classificação. Muitos autores que classificam o hidrogênio, ele não é nem metal, nem ametal. Né? Ele tem uma classificação à parte, tem características, né, bem peculiares dele, próprias. Tá? Então, pode-se ver muita gente que vai colocar o carbono. Né? Porque se você tirar o hidrogênio, ó, tem o carbono 2,5, cloro 3 e flúor 4. E o carímosco de menor é o carbono. Mas, como o carbono, né, como ele pede um elemento não metálico, o hidrogênio não é um metal. Então, acredito que eles, né, aprovem, acredito que eles queriam a resposta como sendo o hidrogênio, 2,1. Mas o hidrogênio, muitos autores, repito, muitos autores não classificam o hidrogênio nem como metal, nem como ametal, ele vem com uma corzinha diferente, então ele não entraria. Então, poderia muita gente ter colocado o carboninho. Tá bom, galera? Então, uma questão que ficou assim, criou muito conflito, muita confusão, tá? Mas como eles falam lá na letra B, vai usar o HF e tal, né, participando de ligação covalente e tal, eu acredito que a FAMEMA fez essa questão pensando no hidrogênio, tá? Como sendo
o elemento não metálico aí, tá? De menor eletronegatividade. Beleza? Mas uma questão em que gera muita confusão, essa questãozinha da família. Bom, qual o símbolo do o elemento metálico? Então, metálico ou é o ferro ou é o sódio, metálico de maior reatividade. Onde aumenta a reatividade? A reatividade aumenta para a esquerda e para baixo. Então, o ferro, ele está aqui, ó, no buraco. O sódio, ele está mais à esquerda, então ele é mais reativo. O elemento sódio. Ou, né, galera? Cuidado, se você olhasse na tabela, eletronegatividade é a tendência em receber elétrons. O metal mais reativo é o que tem, né, se você observar aí, ó, ferro 1,8, sódio 0,9. O mais reativo dos metais é o que tem menor eletronegatividade, porque eletronegatividade é o caráter ametálico, é a tendência em receber, certo? Então, se o sódio, ó, ele tem uma eletronegatividade menor, ele tem uma baixa tendência em receber, é porque ele tem uma alta tendência em doar. Então, um elemento metálico mais reativo é o sódio, beleza? Dos dois metais, é o que tem menor eletronegatividade. Se tem menor eletronegatividade, é porque terá maior eletropositividade. Porque caráter metálico é a tendência em doar, é a eletropositividade. Uma questãozinha aí, tá bom? Muita gente aí pode ter batido o olho lá no ferro 1,8 e jogado ferro. Não, é o sódio, porque a eletronegatividade é a tendência em receber elétrons. Metal não tem tendência em receber, metal tem tendência em doar. Então, o que tem menor dos metais, o que tem menor eletronegatividade, é o mais reativo, é o que tem menor eletronegatividade, maior eletropositividade. Beleza? Letra B. Ele quer saber, represente a fórmula. Vamos lá, ele quer saber a fórmula da molécula biatômica, ou seja, formada só por dois átomos, biatômica, de maior caráter polar. Para gerar uma ligação de uma molécula de maior caráter polar, tem que ser maior diferença de eletronegatividade. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais forte é o polo que vai formar, mais polar é a molécula. Bom, então, mas ele quer bipolar. Beleza, galera? E considerando ligações covalentes. Então, não entra o ferro, porque é metal, é ligação iônica, nem o sódio. Então, entra os demais elementos. Então, qual é o que tem maior eletronegatividade? Flúor. O de menor eletronegatividade, hidrogênio. Então, a ligação entre o H é da família 1A, tem 1. O flúor tem 7. Então, eles compartilham, o hidrogênio fica estável, uma exceção, porque estável com 2, o flúor com 8. Bom, então, a molécula seria formada por flúor e hidrogênio, certo? A fórmula seria HF. É a molécula com maior diferença de eletronegatividade. E, cadê? De repente, a fórmula estrutural, então tá aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula eletrônica. Essa que eu circulei é a fórmula estrutural. Beleza? E depois ele quer que tipo de interação intermolecular? Bom, H ligado a F, se você pegar várias moléculas, né, de HF, ó, como o flúor é mais eletronegativo, né, ele atrai os elétrons, ele adquire uma certa carga negativa, o H positivo. Ó. Então, o flúor de uma molécula é atraído pelo hidrogênio de outra. Essa força de interação aqui, ó, H ligado a F, são forças do tipo pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, o tipo de força intermolecular, ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Beleza, galerinha? Vamos lá, próxima questão.
A contaminação de aquíferos urbanos por compostos nitrogenados é provocada por dejetos humanos provenientes de poças sépticas ou semidouros. O nitrogênio orgânico presente nesses dejetos é absorvido por bactérias e eliminado na forma de amônia, composto que passa pela sequência de oxidação. Então, o nitrogênio orgânico é absorvido por bactérias e eliminado na forma de amônia. O primeiro passo é a amônia. Depois ela é oxidada, né, que passa pela sequência de oxidação. Ela vira nitrito, depois o nitrito vira nitrato. A análise da água de 3 poços artesianos abastecidos por diferentes aquíferos mostrou a seguinte composição. Então, a gente deu os 3 poços e a concentração de amônia, nitrito e nitrato em cada poço. Aí ele pergunta, considerando as transformações ocorridas com o nitrogênio, qual dos poços artesianos está contaminado há mais tempo? Gente, ó, o que está contaminado há mais tempo é aquele que vai ter uma concentração de nitrato maior. Por quê? Eu joguei o esgoto hoje, né? O dejeto chegou hoje. Pá! A bactéria vai produzir, a princípio, vai produzir o quê? Amônia. Depois vai passar um tempo e essa amônia vai virar nitrato. Depois, mais um tempo, o nitrito vai virar nitrato. Então, quanto o nitrato é o último da reação. Então, ele vai ser formado por último. Então, o poço que está contaminado há mais tempo é aquele que vai ter uma quantidade maior de quê? De nitrato, que é o que é formado por último. E praticamente, ó, então vai ser o poço 2. Por que o poço 2? Primeiro, se você comparar a quantidade de nitrato no poço 1, no poço 2 e no poço 3, o que tem maior quantidade de nitrato, ó, é o poço 2. 1,3, 10 é menos 3. E para provar que ele é o poço mais antigo, olha que interessante, não tem amônia, ó, ausente de amônia e ausente de nitrito, ou seja, todo o nitrogênio virou nitrato, que é o último da sequência aqui, ó, primeiro é amônia, depois nitrito, depois nitrato. Então, se não tem nitrito nem amônia, é porque tudo foi convertido em nitrato, ou seja, é o poço mais antigo. Beleza, galerinha? Questãozinha de interpretação, né? Como o nitrato é o último da reação química aqui, o poço mais antigo é o que vai ter mais nitrato. Beleza? Na mesma questãozinha A aí, ó, qual das espécies químicas nitrogenadas apresentada na tabela atua como uma base? Quem atua como uma base, galera? Olha aí, ó, é o NH3. Por quê? Ó, o NH3, o N é da família 5A. Ele tem, ó, 1, 2, 3, ó. Vou colocar aqui bonitinho para vocês entenderem. Ó o N, nitrogênio da família 5A. Ele tem 5 elétrons. Olha o que acontece. Olha, compartilha 3, fica com 8. E ele tem um parzinho de elétrons livre. Então, o que acontece? Como ele tem um parzinho de elétrons livre, ele pode fazer uma dativa para um H+. Porque o que é um H+? Vamos pegar um exemplo aqui, só para você entender. Ó. Vou pegar um HCl. O que é um H+? É um ácido que ionizou, perdeu o H+, ó. O cloro é mais eletronegativo, a ligação quebra, o cloro vai embora com o elétron do H, e vai embora Cl-, o H fica H+. Então, o que é H+? É um hidrogênio que perdeu seu único elétron, né? Então, ele é formado por um próton. E o que acontece? O H+, o hidrogênio, ele fica estável com 2. O H+, ele não tem nenhum elétron. Então, o nitrogênio faz uma dativa para o H+. E aí você tem este composto aqui, ó. NH3, depois o N fazendo uma ligação dativa com o H, virando o íon amônio, né? Ó. Quando o NH3 recebe um H+, vira o íon NH4+. Beleza? Então, substância, né, no caso a amônia aí, ela tem caráter, né? Ela atua como uma base. Por quê? Porque ela, devido ao par de elétrons livre, ela consegue receber um H+. De acordo com Bronze de Lurie, bases são substâncias, ácidos são substâncias que doam um H+. Bases são substâncias que conseguem o quê? Receber um H+.
O amônio consegue receber um H+. Ou tem o conceito de Lewis também, né? Ó, bases são substâncias que doam par de elétrons. Beleza, galera? Então, o NH3 que atua como uma base. Lembrando que a ligação dativa você pode fazer por uma setinha ou simplesmente um tracinho, ó. Aqui, ó. NH3, tracinho, H. Para indicar que forma o íon amônio, que é o NH4+, coloca uma R aqui fora. Beleza? Vamos lá. Letra B de bola. Considerando que todo o íon nitrato encontra-se na forma de AlNO3, calcule a concentração em mol por litro desse composto na água do poço 3. Vamos lá. Poço 3. Qual é a concentração? Ele quer saber a concentração de AlNO3. Bom, o poço 3, eu tenho a concentração apenas do nitrato, que é 5,4, 10 a menos 4 mol por litro. Só que olha o que ele fala, considerando que todo nitrato encontra-se na forma de AlNO3. Então, peraí. Todo o nitrato presente no poço 3, ele está na forma de AlNO3. Então, aqui a gente quer saber qual é a concentração do AlNO3. Bom, AlNO3 é o nitrato de alumínio e um sal. Então, em água, ele dissocia em quê? Em Al mais 3 e NO3 menos. Balanceando. Um alumínio. 3 nitratos, olha lá, 3 nitratos. Então, a concentração do nitrato é 5,4, 10 a menos 4. Ele quer saber a concentração do nitrato de alumínio, que é o AlNO3. Aí é só olhar a proporção do balanceamentozinho. Se você entendeu o balanceamento, olha lá. A proporção aqui não é de 1 para 3, galera? Olha aqui, ó. Ó. Cada molécula de AlNO3 libera 3 íons. Então, ó, a quantidade de AlNO3 é 3 vezes menor que a quantidade de nitrato. Então, se a concentração de nitrato, que é 3 vezes maior, né, é de 5,4, 10 a menos 4, pegue esse 5,4, 10 a menos 4 e divide por 3, porque a concentração do AlNO3 é 3 vezes menor. Isso vai dar 1,8, 10 a menos 4. Beleza? Tudo bem? Eu fiz direto pela proporção, mas se você quisesse, moçada, montar uma regrinha de 3, ó, faria assim, ó. O AlNO3, não, uma molécula disso, libera 3 nitratos. Ó, a concentração de nitrato no posto é 5,4, 10 a menos 4. E a concentração de nitrato de alumínio? X. Olha a proporção do balanceamento, ó. 1 mol está para 3 mol. Olha lá, a hora que você multiplica em cruz, X é igual a 5,4, 10 a menos 4 dividido por 3. Isso vai dar 1,8, 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração do nitrato de alumínio, AlNO3. Vamos ter que fazer a dissociação do sal aí. Bom, na mesma perguntinha, calcule a massa. Olha lá, galera. Calcule a massa de NO2- de nitrito em gramas existente em 2 litros da água do poço 1. Vamos lá, galera. Poço 1. Está falando de nitrito, que é o NO2-. Desculpe, galera, vamos lá. Nitrito, NO2-. Então, qual é a quantidade de nitrito no poço 1? Está aqui, ó. 1,5, 10 a menos 4. Então, poço 1, 1,5, 10 a menos 4 mol por litro. Só que o exercício quer saber em 2 litros. Então, em 2 litros, vamos ter o dobro. 3 vezes 10 a menos 4.
Essa é a quantidade em mol de nitrito. Vamos transformar em gramas agora. Qual é a massa em gramas? De 3,10 a menos 4 mol de nitrito. Massa molar do nitrito, ó, 1 mol de nitrito é quantos gramas? Vamos lá. NO2 menos. A massa do N é 14, do O é 16. Então, vai ficar 14 mais 2 vezes 16. São 2 átomos. Ai, professor, e esse menos? Esse menos é porque ganhou um elétron. A massa de um elétron é desprezível. Então, a massa molar do NO2 menos, 46 gramas por mol. Beleza? Aquele menos lá não interfere na massa. Então, 1 mol, 46 gramas. Multiplicando em cruz, ó. X vai dar 0,0138 gramas de nitrito. Uma questãozinha muito bem elaborada, galera. Lembrou vários conceitozinhos aí. Tá bom? De concentração de solução. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, próxima questão. O ciclo da água na natureza ocorre por meio das mudanças de estado físico dessa substância, apresentadas na figura. Então, tá aí. Você tem o sólido, o líquido e o gasoso. Lembrando, galera, ó, de vermelho ali, ó, de sólido para líquido, fusão. De líquido para gás, vaporização, que pode ser chamada de evaporação, ebulição ou calefação. Vou entrar nos detalhes da diferença de cada nome. Depois, ali em cima, o X, ó, é do sólido passando para o estado gasoso diretamente. Essa mudança de sólido para gasoso diretamente é a sublimação. Bom, sólido para líquido, líquido para gás ou sólido para gás, processos do sentido 1, que vão da esquerda para a direita, absorve energia, né? O sólido, né, que elas estão mais próximas, né, muito bem agrupadas, tá? Menor energia das partículas. Quando você passa para o estado líquido, você aumenta a energia das partículas. Olha a letra A. Qual o nome da mudança de estado físico indicado pela letra X? É a sublimação. E em qual sentido... Olha lá. Opa. Em qual sentido... Subir. Vamos lá. Em qual sentido ocorre um aumento de energia do sistema? Galera, para ter aumento de energia do sistema, é o sentido número 1. Ó. De sólido para líquido, absorve. De líquido para gás, absorve também. Então, são processos que vão da esquerda para a direita, que é o sentido 1. São processos que, né, absorvem energia. Então, vai ocorrer aumento de energia, beleza? Depois, olha, ele te deu duas equações. A primeira, ele fala que é a combustão do hidrogênio, a queima. E a segunda, a vaporização da água líquida, ou seja, a água líquida virando água gasosa. Olha o que ele diz. Determina a energia produzida em quilojoules na combustão de 10 gramas de hidrogênio. Então, você está falando de queima, é essa equaçãozinha que eu vou usar aqui, galera. Ó. H2 mais O2 virando água. Essa é a reação de combustão. Essa daqui. A segunda é água líquida virando gasosa. Isso não é queima. Queima é reagir com oxigênio. Vou usar essa equaçãozinha e vou usar o ΔH dela. Então, anda ali de verde, ó. ΔH menos 242,9. Então, ele quer saber qual é o calor liberado na queima de 10 gramas de hidrogênio. Então, vamos lá. 10 gramas de hidrogênio liberam X quilojoules. Aí eu ponho, ó, grama embaixo de grama, quilojoule embaixo de quilojoule. A parte de baixo, galera, a gente tira do balanceamento. Quanto que a gente tem de hidrogênio lá na equação? Ó, 1 mol. Então, eu preciso transformar em gramas. Como a massa molar do H é 1, consultando a tabela, então H2, 2 vezes 1, 2, a massa molar é 2.
Então, 1 mol de hidrogênio corresponde a 2 gramas. Então, a combustão de 2 gramas liberam, olha lá, 242,9. Como eu coloco, né? Eu gosto de escrever liberam, então eu não preciso ficar colocando sinal negativo. Sinal negativo só para indicar que libera calor. Então, multiplicando em cruz, X vai ser igual a 1.214,5. Como eu não gosto de colocar o sinal, eu coloco lá, 1.214,5 quilojoules são liberados. Então, a queima de 10 gramas de hidrogênio, né, libera 1.214,5 quilojoules de energia. Beleza? Agora, galera, esse item é bem tranquilo. Agora, no mesmo item B, olha o que ele pergunta. Vou colocar de vermelho ali, ó. Calcule o valor da entalpia de formação da água líquida. Primeiro, o que é calor de formação? É o calor envolvido na formação de 1 mol da substância. Então, ele quer saber o calor envolvido na formação de 1 mol de água líquida. Vai formar, ó, então olha certinho, ó, vai formar, que é o calor envolvido na formação de 1 mol de água líquida. E aí, calor de formação é o calor envolvido na formação de 1 mol da substância a partir de substâncias simples. Então, quais são os elementos que formam a água? Hidrogênio e oxigênio. Não existe H na natureza, existe H2. Então, a água é formada a partir de quais substâncias simples? H2 e O2. Beleza. Balanceando, ó, esse 1 mol de água líquida aqui eu não posso mudar, porque calor de formação é o calor envolvido na formação de 1 mol da substância. Então, esse 1 da água líquida aqui eu não posso mudar. Olha lá, 1 vezes 2, 2. H já tem 2, ó, 1 vezes 2, 2, tá certo. Oxigênio, olha os oxigênios nos produtos, galera, ó, tem um só. Então, como aqui já tem 2 do O2, para ficar com um só, eu multipliquei por meio. Então, a equação problema, né, que é a equação que a gente quer determinar o ΔH, é essa daí, galera. É H2 mais meio de O2, formando H2O líquido. Bom, esta é a equação problema. Tá? Isso aqui está de roxinha lá, a equação problema. Então, para achar o ΔH dessa reação, galera, eu tenho duas equações que ele me deu. Ele deu a primeira, a combustão do hidrogênio, e a segunda, água líquida virando água gasosa. Bom, vamos lá. Muito cuidado aqui, olha o peguinho. Primeira equação está aqui, ó. Quilojoules por mol. A segunda está em quilojoules por grama. Eu tenho que transformar em quilojoules por mol também. Esse é o peguinha. Então, é 2,43 quilojoules por grama de água. E para um mol de água é 18 gramas, né? A massa molar da água, ó. Ó. O H vale 1, como são 2, 2 vezes 1, 2, mais a massa molar do O, 16. Então, você vai ter aqui 18 gramas por mol. Então, 18 gramas corresponde a, que é 1 mol, corresponde à energia X. Essa energia vai ser 43,74. Então, o valor que eu vou usar não é esse 2,43. Né? O ΔH da reação em quilojoules por mol, aqui ó, é 43,74. Agora sim, as duas equações estão em quilojoules por mol, tá? Beleza. As duas equações estão em quilojoules por mol, beleza. Agora eu vou continuar. Então, isso daqui era um peguinha muito chatinho, galera. Eu sei, às vezes, né, visualizar, perceber esse peguinho aí. Bom, galera, vamos lá para a equação problema, então. O que nós temos na equação problema de roxo? Vamos lá. Eu preciso de H2. Bom, onde que aparece H2 das duas equações que nós temos ali que o exercício forneceu? O H2 nós temos na primeira, é ela que eu vou usar. Na equação problema, eu preciso do H2 do lado esquerdo, ó, do lado do reagente. Olha que beleza, lá na equação que ele me deu, ele já está do lado do esquerdo, do lado do reagente. Lá na equação problema, eu preciso de 1 mol
Olha que beleza, eu tenho 1 mol. Então, eu vou fazer o quê? Aplicar a lei de Hess. Vou ter que organizar essas duas equaçõezinhas para eu cair na equação global. Então, nessa primeira equaçãozinha que eu estou circulando aqui, ó, de roxo, o que acontece? O H2 está do jeitinho que eu preciso, do lado esquerdo e 1 mol. Então, eu vou manter essa equação, vou copiar ela igualzinho lá embaixo, ó, de laranjado. Aqui. H2 não é meio de O2, formando água gasosa. E o ΔH, menos 242,9. Beleza. Arrumei o problema do H2. Bom, e já arrumei o problema do O2, porque olha na equaçãozinha roxa, meio mol de O2 do lado esquerdo. Olha na equaçãozinha laranja, quando eu já organizei, ó, meio mol de O2. Então, já arrumei o H2 e o O2. Agora, o que nós temos na equação problema ali de roxo, galera? Olha lá, nós temos, eu preciso de 1 mol de água líquida no produto. Na equação fornecida pelo exercício, eu tenho 1 mol de água líquida do lado esquerdo no reagente. Para organizar e deixar do lado que eu preciso, que é o lado do produto, o que eu vou fazer com esta equaçãozinha aqui, ó? Eu estou circulando. O que eu vou fazer? Eu vou inverter. O que é inverter? Água líquida, que é reagente, olha lá, ó, ela vira produto. Água gasosa, que é produto, vira reagente. E o ΔH, que era mais 43,74, fica menos 43,74. Organizei. Vamos somar as duas equações que a gente organizou. Ó, pegar de verde, ó. Água gasosa no produto, água gasosa no reagente, cancela. O que sobrou? H2 mais meio de O2, formando água líquida. Ó, quando você soma, você cai exatamente na equação problema, que é o que eu quero. E aí o ΔH é só somar. Menos 242,9 com menos 43,74. Vai dar menos 286,64 quilojoules. Beleza, uma questãozinha aí com bastante peguinha. Tá bom, galera? Vamos lá. Próxima questão. Desculpa. Exercício 4. Olha o que ele diz, galera. Analise a equação que representa a ionização de uma conhecida substância tirada como analgésico. Então, ele te deu um analgésico na forma não ionizada, certo? Em equilíbrio com a forma ionizada, ou seja, ele perdeu esse H+, aqui, ó, lá no produto, ó, virou H+, e aí ficou tudo igual, só esse OH aqui que perdeu o H ficou O-. Tá? Então, do lado esquerdo, a forma não ionizada, e do lado direito, a forma ionizada. Bom, ele deu a constante de ionização do ácido, ó, Ka, 3,2, 10 a menos 4. E é mais facilmente absorvido pelo organismo em sua forma ionizada. Quais são as funções orgânicas presentes nesse analgésico? Bom, as funções orgânicas, galera, olha aí. As funções orgânicas são, ó, olha aqui, ó, C dupla O traço O, tudo junto, função éster. E aqui, ó, C dupla O, OH, função ácido carboxílico. Beleza? Questão bem tranquila de função orgânica. Éster e ácido carboxílico. Beleza. Bem tranquilo. Agora, letra B. Em que sentido o equilíbrio de ionização é deslocado? Quando ele fala em que sentido, se é deslocado para a direita, no sentido de formar mais produtos, ou se é deslocado para a esquerda, no sentido de formar mais reagente. Reagente esquerda, forma não ionizada. Direita, ionizada, produtos. Em que sentido? Se for adicionado ao sistema uma suspensão de leite de magnésia, MgOH2. Bom, galera, se você ingerir, né, se você ingerir o MgOH2, né, por mais que a gente fale que é uma base pouquíssimo solúvel em água,
quem já estudou o KPS, não existe substância totalmente insolúvel, né? Por menor que seja, a liberação de íons vai ter, muito baixinha, mas vai. Gera equilíbrio. Calcula-se o KPS. Mas, enfim, o leite de magnésio MgOH2, por menor que seja a quantidade, ele vai liberar íons o quê? OH-. Liberando íons OH-, o que vai acontecer com o equilíbrio? Os íons OH- vão consumir os íons H+ do equilíbrio. Então, vai diminuir, né, ó, vai diminuir a concentração de H+ lá no equilíbrio. E o que o Le Chatelier falava em deslocamento de equilíbrio? Quando você aumenta a concentração de algum participante, o equilíbrio desloca sempre do lado oposto. Agora, quando você diminui a concentração de algum participante, o equilíbrio vai sentir essa perda. E o equilíbrio vai querer começar a formar aquilo que está sendo consumido, no sentido de gerar um novo equilíbrio. Ah, então o Le Chatelier falava o seguinte, que quando ocorre uma diminuição da concentração de algum participante, diminuiu, o equilíbrio desloca para o mesmo sentido, no sentido de repor aquilo que foi perdido, que está sendo perdido. Ah, então se está diminuindo a concentração de H+, que está do lado direito do equilíbrio, o equilíbrio vai deslocar para a direita, no sentido de produzir mais íons H+, para repor os íons que estão sendo consumidos. Então, deixa eu até falar, aumentou a concentração de alguém, o equilíbrio desloca para o lado oposto. Se diminuir a concentração de alguém, o equilíbrio desloca para o mesmo sentido. Então, se está diminuindo a concentração de H+, do lado direito, o equilíbrio desloca-se para a direita. Beleza? Bom, e olha o que mais que ele fala aí, galerinha. Calcule a concentração em mol por litro do analgésico existente no equilíbrio em uma solução que apresenta pH igual a 4. Bom, galera, preste atenção. O analgésico, né? Olha o que ele fala. Ele fala que apresenta pH igual a 4. Bom, se o pH é igual a 4, qual é a conclusão rápida? É que a concentração de H+, né, que é uma molinha de pH, sempre. Se o pH de uma solução é 10, a concentração de H+ é 10 a menos 10. Se o pH é 1, a concentração de H+ é 10 a menos 1. Se o pH é 4, já se sabe que a concentração de H+ é 10 a menos 4. Ah, então, concentração de H+, 10 a menos 4 mol por litro. Galera, quando a molécula, na forma não ionizada, ela se ioniza, ela gera um ânion e um cátion. O cátion é o H+, o ânion é isso tudo aqui que eu estou circulando. Mas a proporção é 1 para 1. Ionizou, liberou um H+, vai formar um ânion. Ah, então se a proporção é de 1 para 1, liberou ali um H+ apenas, o que acontece? A concentração desse composto todo, que eu vou chamar de ânion, porque tem espécie negativa, a concentração do ânion também será 10 a menos 4. Beleza? Sabendo disso, como ele deu a constante de ionização, como que você calcula a constante concentração dos produtos em mol por litro dividido pela concentração dos reagentes, elevado aos seus expoentes. No caso, os expoentes aqui é tudo 1. Mas, ó, para você não esquecer se é produto sobre reagente ou se é o reagente sobre produto, lembra, é sempre P de ponte, é a ponte sobre o rio, nunca o rio sobre a ponte. Tá bom? Produto em cima, reagente embaixo. Então, olha lá. K igual. Quem são os produtos? O ânion, então concentração do ânion elevada a 1, vezes concentração do H+ elevada a 1. Sobre o reagente é a fórmula aqui toda do analgésico. Então, eu escrevi analgésico elevado a 1. Aí, lembrou da expressão da constante, meu amigo? Era só fazer continha, ó. O Ka ele deu 3,2, 10 a menos 4. Concentração do ânion, 10 a menos 4. Concentração de H+, 10 a menos 4. Sobre o analgésico que eu vou descobrir. Vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4, vai ficar 10 a menos 8, dividido por 3,2, 10 a menos 4. Resposta vai dar 0,3125, 10 a menos 4. Passando em notação,
3,125 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Galera, até a próxima, se Deus quiser.